esse algo seria mais forte do que Deus. E Deus deixaria de ser Deus. Qualquer coisa que forçasse Deus a agir de cabeça quente, essa coisa seria mais poderosa que Deus. Então o nosso Deus, ele se ira. A Bíblia diz isso, nós vimos isso. No entanto, essa ira de Deus é uma ira controlada, diferentemente de nós. Deus, ele tem controle sobre a sua própria ira. Deus, ele não sai de si. Deus, ele não perde a cabeça. O sangue de Deus não esquenta. Então o que Naum está dizendo é o seguinte: porque é grande em força, Deus, ele é paciente, sendo tardio em irar-se. Essa verdade, ela fica muito evidente lá no capítulo 14 de Números. Vamos abrir lá, Números 14. Essa passagem narra um episódio onde o povo de Deus pecou afrontosamente contra o Senhor. E aí, diante de tão grande ofensa, Deus vai dizer a Moisés o seguinte, versos 11 e 12: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Aí foi nesse momento que Moisés entra em cena com a sua intercessão e começa a argumentar com Deus. E aí olha o que diz Moisés, versos 17 e 18: rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Gente, o que Moisés está mostrando aqui? Que a paciência de Deus nada mais é do que a sua força ou o seu poder de autorrestrição. Moisés, quando ouve Deus dizer assim: olha, eu vou destruir o povo, eu não aguento mais esse povo, Moisés diz: Senhor, coloque a tua força em ação, porque se a tua força estiver em ação, o Senhor vai ser paciente. Mesmo sendo provocado de forma tão intensa, não permita, Deus não permite que as emoções o dominem. Porque se as emoções o dominassem, elas seriam mais fortes do que Deus. E como não existe nada mais forte do que Deus, elas não podem dominar a Deus. Então esse poder de controlar-se não permitiu Deus agir no calor do momento. E qual foi a consequência? Paciência com o povo. O resultado disso foi a longanimidade para com o povo. Vamos ver outro exemplo, Romanos 9, verso 22. Texto conhecido diz assim: e que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para perdição. Ou seja, se Deus imediatamente fizesse em pedaços esses vasos de ira, o seu autocontrole não seria percebido. Então, tolerando a iniquidade dessas pessoas e não trazendo imediatamente o juízo sobre eles, o castigo sobre eles, a paciência divina ganha destaque. Então, uma boa definição bíblica acerca da paciência divina é aquela que nos ensina a verdade de que Deus, Ele não é semelhante ao homem, que diante de injúrias e ofensas
ele não consegue se controlar. Deus, ele não é levado a agir por causa de circunstâncias que supostamente poderiam levá-lo a sair do sério. O Senhor é tardio em irar-se. Por que não? Porque ele é grande em força. Então a paciência de Deus, ela deriva da sua onipotência. Por isso que um atributo está ligado ao outro. Por que Deus é paciente? Porque é grande em força. Na Bíblia a gente percebe vários exemplos dessa paciência divina, que é fruto do poder de Deus lidando com os mais diversos pecadores. Por exemplo, eu vou citar aqui 3 exemplos. Primeiro deles, aquela sociedade pré-diluviana, antes lá de Noé. Aquelas pessoas, diz a Bíblia, que elas estavam moralmente corrompidas, cheias de iniquidade, cheias de imoralidade. Diz o texto bíblico assim: toda a carne havia corrompido os seus caminhos. O negócio estava tão bravo ali, que o apóstolo Pedro, na sua epístola, séculos depois, vai dizer assim, olha, sobre aquelas pessoas: a longanimidade de Deus esperava. 1 Pedro 3,20, acerca daquele povo. E como que a longanimidade de Deus esperou na sociedade pré-diluviana? 120 anos. A Bíblia diz que quando Deus ficou irado com aquele povo, ele levantou Noé. E 120 anos depois é que veio o juízo. Longanimidade. Outro exemplo na Bíblia: aqueles ímpios mencionados por Paulo em Romanos 1. O apóstolo vai dizer o seguinte: olha, essas pessoas, elas não apenas cultuam e servem a criatura ao invés do Criador, como elas também praticam as mais terríveis abominações contrárias à lei da natureza. E Paulo vai dizer assim, olha, a abominação dessas pessoas encheu o pote, encheu a medida de iniquidade. E ao invés de Deus desembainhar a sua espada e exterminar aquelas pessoas de vez, diz Paulo que Deus permitiu e deixou que aquelas pessoas andassem em seus próprios caminhos. Longanimidade. Outro exemplo, a nação de Israel. Lucas vai dizer lá em Atos 13, assim: Deus suportou, falando da nação de Israel, Deus suportou os seus costumes no deserto por espaço de 40 anos. O povo lamuriando, chorando, reclamando. Deus durante 40 anos suportou. Aí depois disso o povo entra na terra de Canaã, começa a seguir os costumes dos povos pagãos. Deus destrói o povo imediatamente ou por completo? Deus levanta libertadores, juízes. Aí a idolatria continua e chega a níveis absurdos, a níveis imagináveis, e Deus pacientemente vai poupando a vida daquele povo, até que uma hora Deus então tem que levá-los para o cativeiro babilônico. Eles voltam do cativeiro, a história continua, e finalmente, quando a rebelião do povo judeu chega ao seu clímax, quando isso? Na cruz de Cristo. Quando os judeus vão lá e assassinam um filho de Deus, mostra a história que Deus ainda espera 40 anos antes de enviar os romanos contra o povo judeu para dizimá-los ou retirá-los dali de vez. Paciência.
Paciência de Deus é o poder de Deus que controla a sua paciência e não permite que Deus ou que Ele venha agir movido pelas suas emoções, no calor do momento. E ao longo da história nós temos vários exemplos de como Deus agiu pacientemente com o povo. Algumas aplicações para as nossas vidas sobre esse atributo divino, como que essa característica da personalidade do nosso Deus, ela nos abençoa, ela nos ajuda no nosso viver. Primeiro, é por causa da paciência de Deus que nós temos oportunidade de arrependimento. Quando Deus ignora o pecado, esse ignora aqui está entre aspas, porque o pecado ele vai ser tratado. Mas enquanto Deus tolera o pecador, quando a paciência de Deus tolera, é porque Deus está oferecendo a esse pecador oportunidade de arrependimento. É por isso que Deus não pune os ímpios imediatamente. É por isso que nós também não podemos ficar revoltados quando o julgamento de Deus ou o julgamento divino demora a acontecer ou vir sobre essas pessoas. Não é possível, até quando Deus vai tolerar tanta injustiça, tanta iniquidade? Se lembre que no passado Deus também foi paciente com você e comigo. Ai de nós se Deus não tivesse tido paciência com a gente. Se Deus efetuasse o seu julgamento imediatamente, não seriam apenas os ímpios que estariam perdidos, nós também. Eu e você também. Então, pedir a Deus que Ele execute a sentença imediatamente não seria uma coisa ruim apenas para os ímpios, mas para todos nós. É interessante que quando você lê o livro de Apocalipse, João diz que os santos já glorificados, o pessoal que está lá no céu, eles fazem uma oração pedindo a Deus para Deus executar logo a sentença e o juízo. Apocalipse 6:9 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Até quando o Senhor vai aguentar isso? Mas diz a Bíblia que apesar do pedido dos santos glorificados, o nosso Deus paciente, como vai dizer Esdras, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades. Como vai dizer Davi, não nos trata segundo as nossas iniquidades. Então, lembre-se disso, é por causa da paciência de Deus que não apenas nós, mas todos têm a oportunidade de arrepender. Segundo, é por causa da paciência de Deus que o mundo no qual nós vivemos continua existindo. Gente, por todos os lugares desse planeta, as pessoas estão pecando desordenadamente. Para onde quer que você volte o seu olhar, você percebe que ali não existe temor, respeito por Deus, da parte de muitas pessoas.
Você olha nos jornais, na televisão, você percebe que a lei de Deus, ela é pisoteada, ela é escarnecida, ela é desprezada. Você observa a vida das pessoas, o estilo de vida, a filosofia de vida hedonista, materialista, individualista, narcisista. Esse estilo, esse modelo de vida é uma afronta ao Senhor. Corrupção, injustiça, orgulho, vaidade e todas as espécies de males são praticados desenfreadamente todos os dias. E aí, diante de todo esse cenário, por que é que o Senhor não extermina da face da terra aquele que é infiel, aquele que é insolente? Por que Deus não faz com essas pessoas da mesma forma que Ele fez com Ananias e Safira? Fulminou de vez, acabou. Por que Ele não apanha essas pessoas e não faz a terra abrir a boca e devorar esses escarnecedores da mesma forma como Ele fez com Datã e Abirão lá no Velho Testamento? Por quê? Que Deus não põe fim a tanta falsidade, a tanta mentira, a tanta hipocrisia, a tanta coisa errada praticada nos dias de hoje? Só tem uma resposta, e nós já lemos: Deus suporta com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição. Ou seja, Deus, Ele não acende a fornalha da sua ira no máximo, na plenitude do seu calor. Se Deus não mostrasse a sua bondade em forma de paciência, vocês podem ter certeza, Ele já tinha destruído tudo por aqui. Então é por causa da paciência de Deus que esse mundo continua existindo. Terceiro, desenvolver paciência é ordem, não é sugestão. Se você ler lá em Gálatas, paciência é fruto do Espírito, não é opcional, é ordem para todo cristão. Ninguém que foi redimido por Deus está livre da ordem de desenvolver paciência. Em Romanos 15, Paulo vai dizer que Deus, Romanos 15, 5, Deus é o Deus da paciência. E aí o mesmo apóstolo, num outro momento, ele vai nos advertir a seguir o exemplo desse Deus da paciência. E lá em Colossenses 3 ele vai dizer assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. E aí ele diz: revesti-vos de quê? De entranhas de misericórdia, de benignidade, de mansidão e de longanimidade. Ou seja, quando nós somos tentados a perder a paciência com alguém, Paulo diz assim: lembre-se do Deus da paciência e se revista como um eleito de Deus. Lembre-se que o Deus bondoso usou, e você também deve usar, de entranhas de longanimidade para com o próximo. Desenvolver paciência é ordem, não é sugestão. Ou seja, quando você é impaciente, isso é pecado, isso ofende ao Criador. Quarto, desenvolver paciência. Preste atenção nisso. Você acabou de ouvir, você precisa desenvolver paciência, isso é ordem. Ok. E agora eu estou dizendo o seguinte: desenvolver paciência nos colocará
em várias situações de estresse. Muitas. Sabe aquele dia, quando você está com pressa, você tem um compromisso marcado e o trânsito não anda? Você saiu de casa atrasado porque os filhos não ajudaram. Pelo contrário, eles atrapalharam. Você está saindo 20 minutos atrasado porque o filho ou a filha não deixou você se arrumar. E aí quando você chega naquele lugar, ninguém diminui o volume da voz irritante daquela pessoa. Ninguém suporta aquela pessoa e aquela pessoa fica falando com aquela voz irritante. Aí você vai comer alguma coisa na hora do almoço, a comida está sem sal, o suco está sem açúcar, o refrigerante está sem gás. Aí você se depara com o cunhado que é folgado, com a tia que é encrenqueira, com o primo que é enrolado, chega ali para te pedir dinheiro. Aí você chega em casa, o elevador está no 9º andar. Que azar, não é possível. O semáforo não abre nunca, está sempre vermelho para você. O vizinho barulhento entrou pro Guinness, bateu recorde. O pastor prega mal, o culto demora muito, o louvor é de péssima qualidade. Você nunca acha a vaga para estacionar. Logo hoje foi chover, a Vivo não funciona nunca. Está tudo errado. Gente, são nesses dias e nessas circunstâncias que nós somos desafiados a sermos pacientes. Quando está tudo bem, já está desenvolvendo paciência. Mas como que isso é possível? Como que é possível amar os inimigos? Como que é possível orar pelos que nos perseguem? Como que é possível bendizer os que nos maldizem? Preste atenção a uma coisa. Como que você exerce paciência? Preste atenção nisso. Treinamento. Treinamento. Léo treina para fazer a função dele de dentista. O outro treina para dar aula. O outro treina para desempenhar a função dele. Paciência é a mesma coisa, treinamento. Aliás, grande parte das virtudes cristãs, elas são desenvolvidas com o tempo. Ninguém desenvolve paciência de uma hora para outra. Paciência precisa ser cultivada. Gente, santificação não é, ao contrário de redenção, não é um ato. Santificação é um processo. Isso significa que aquela pessoa que você olha lá, está com 60 anos, é uma pessoa bondosa, generosa, caridosa, paciente. Ela desenvolveu virtudes. Ao longo dos anos, ela foi lapidando essas características na sua personalidade. Ela não nasceu assim. Ela precisou de tempo e de circunstâncias que as ensinasse a desenvolver essas virtudes. É por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses 1, verso 12, ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte: nós precisamos treinar. Tem que treinar. Sabendo disso, Deus ele vai utilizar vários meios, vários métodos para nos ensinar a ter paciência.
Por exemplo, não foi assim que aconteceu com Abraão e Sara? Eles esperaram anos pelo cumprimento da promessa do filho. Jacó esperou 7 anos por uma esposa, foi enganado, teve que esperar mais 7 anos. Moisés esperou 4 décadas para só depois começar a exercer o seu ministério. Davi foi ungido rei, mas entre a unção e a coroação, Davi levou anos aprendendo várias coisas, inclusive paciência. A Bíblia diz que os profetas, quando anunciavam as suas profecias, tinham que aguardar com paciência o cumprimento delas. Muitos deles sequer viram o cumprimento. A Bíblia diz que Maria, José, Isabel, Zacarias, Ana e Simeão esperaram junto com a maioria do seu povo por um Messias. Então, gente, amadurecimento na fé pode envolver, como nesses casos aqui que eu citei, atrasos. E agora preste atenção. Esses atrasos podem parecer que são provações. Dá tudo errado na sua vida e você fala assim: tem algum demônio me perseguindo, não é possível. Estou em alguma provação. Às vezes é Deus que está te testando e te treinando, e te lapidando, e te amadurecendo, para você aprender a paciência. Paciência é uma virtude que só se desenvolve com o tempo. Te deixar esperando não é o objetivo, mas pode ser a ferramenta que Deus utiliza para alcançar um objetivo. E aí tem um detalhe: quem desiste logo, vem as tentações ou as circunstâncias complicadas. E quem desiste rápido, diante das primeiras dificuldades, nunca vai conseguir. E se nunca consegue, nunca cresce. E quem não cresce é criança. E falta de paciência é típico de criança. As crianças, elas querem as coisas imediatamente. Já chegamos? Falta quanto tempo para chegar? A gente já pode abrir os presentes? Já terminou meu castigo? Seres infantis não sabem esperar por nada. Mas aquele que insiste, que persiste, que luta, aquele que desenvolve a salvação, é aquela pessoa que vai alcançar a maturidade e vai aprender a ser paciente. E vai aprender a ser paciente, inclusive com aqueles que tentaram ser pacientes e não conseguiram. Por fim, a última aplicação para as nossas vidas. A paciência, ela nos livra de vários problemas. Irmãos, podem ter certeza disso. Paciência nos livra de um monte de problema. Impaciência gera irritabilidade. Irritabilidade produz descontrole. E descontrole muitas vezes gera violência. Irritabilidade, impaciência gera irritabilidade, que gera descontrole, que gera violência. Quantas palavras violentas, gestos violentos, atitudes violentas nós já tomamos no calor do momento?
muitas atitudes das quais nós nos arrependemos